Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham pelos canais digitais da Unifacol, nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, sejam todas bem-vindas. Damos início, neste momento, à Semana do Pedagogo 2020, ciclo de debates em educação e saúde no contexto da pandemia da Covid-19. A Semana do Pedagogo é um evento promovido todos os anos pelo curso de licenciatura em Pedagogia da Unifacol. É um evento voltado a professores, profissionais da educação em geral, estudantes, pais e mães de alunos, e ao público geral interessado nas temáticas que são abordadas a cada ano. Eu me chamo Cristiano Dornelas e estou na coordenação do curso de Pedagogia da Unifacol. Na edição deste ano, 2020, nós propomos o debate sobre uma série de temas importantes, sobre educação e saúde, relacionados a este contexto bastante grave que o mundo todo enfrenta, a pandemia da Covid-19. De hoje até sábado, nós teremos, sempre neste horário, 16h30, pelas redes sociais da Unifacol, um subtema diferente. Hoje nós abordaremos educação e saúde mental especificamente. Nos outros dias, nós teremos outras questões igualmente relevantes. Então, serão discutidos aqui temas como a importância do autocuidado e da solidariedade, a educação em família, como compreender o processo educacional em família nesse tempo de trabalho remoto, as implicações do trabalho remoto para a profissionalidade docente, para a vida de estudantes e professores, a arte e terapia como uma ferramenta de autocuidado, dentre outros subtemas que serão discutidos de hoje até sábado. Fazemos apenas uma ressalva de que no próximo sábado a live começará um pouco mais cedo, às 15 horas, mas durante a semana, de hoje até sexta, sempre nesse horário das 16h30. Para a discussão do tema de hoje, estão aqui conosco os amigos, os colegas, as professoras Natália Reis. Boa tarde, Natália. Boa tarde. A professora Ariene Oliveira. Boa tarde, Ariene. Boa tarde. As professoras Natália e Ariene compõem o corpo docente do curso de Pedagogia. São duas professoras dentro de uma equipe de 25 docentes que nós temos no curso de Pedagogia. E nós temos aqui também um convidado especial, o Renato Lemos, Renato Alexandre Lemos, que é psicólogo e vai participar conosco hoje, nesta tarde. Boa tarde, Renato. Olá, boa tarde. Nós fazemos uma saudação especial neste momento a todos os nossos estudantes, alunos e alunas do curso de Pedagogia da Unifacol e a toda a comunidade acadêmica Unifacol dos demais cursos, professores, estudantes e toda a equipe técnica de funcionários. Então, e por que trazer para o debate de hoje o tema educação e saúde mental? O momento presente é particularmente preocupante para o Brasil. O Brasil hoje já contabiliza, infelizmente, mais de 16 mil mortes. Também preocupante para Pernambuco, que no último sábado, por exemplo, deu início a medidas mais rígidas de distanciamento social, o chamado lockdown, ou uma quarentena, que abrange desde o sábado passado a capital Recife, Olinda e mais 3 outros municípios da região metropolitana. O número de infectados continua crescendo, não temos vacina, não há remédio com eficácia comprovada pela ciência, e a medida mais importante, mais eficaz neste momento, todos nós sabemos, mas é preciso reforçar, é o distanciamento social. Por isso, nós reforçamos a importância
de cada um ficar em casa, né, respeitar as orientações das autoridades sanitárias, porque assim nós estamos preservando nossa saúde, nossa vida e a vida daquelas pessoas que amamos. Então, uma outra situação bastante preocupante é que os números das pessoas falecidas pela Covid-19, hoje no Brasil já mais de 16 mil, esses números estão deixando de ser números, né, e passando a ser nomes de pessoas conhecidas, de parentes, de amigos. Então, diante desse quadro, fazemos alguns questionamentos. Qual o impacto disso tudo em nossas vidas? Como manter o equilíbrio emocional e psíquico nesse contexto que a gente está enfrentando? Como lidar com o medo, com a ansiedade, com a angústia, que são sentimentos normais, todo mundo tem, mas a partir de um determinado momento, por uma situação como essa que nós vivemos, né, de pandemia, o medo, a ansiedade e a angústia podem entrar num grau elevado, que sai da normalidade. Então, como perceber que isso está afetando nossa saúde emocional e psíquica, nossa saúde mental, e está deixando de ser algo normal que nós temos no dia a dia e passando a ser algo patológico? Que atitudes precisamos assumir para preservar a saúde mental? Então, esses questionamentos deram origem a esse tema que nós trazemos hoje para o debate. Essa é uma provocação inicial que nós fazemos, né, são questionamentos que motivaram, né, a escolha desse tema para o dia de hoje. Por uma feliz coincidência, hoje é o Dia Nacional de Luta Antimanicomial, né? Então, é um tema também relacionado a essa data, a esse movimento que é comemorado no dia de hoje, um dia de luta, na verdade, né? Não de comemoração, mas de conscientização, de reflexão, de estudo sobre, né, a situação das pessoas que precisam de um acompanhamento, né, de profissionais especializados na área de saúde mental, né? Então, nós passamos inicialmente a palavra. A dinâmica do nosso debate hoje vai ser a seguinte: nós teremos um tempo de fala, né, para cada um dos nossos convidados, um tempo de 10 a 15 minutos para, inicialmente, Natália, depois Ariene, na sequência, Renato. Ao final, né, poderemos responder a algum questionamento, algum comentário, alguma pergunta que chegue pelas redes sociais. Os internautas podem participar, podem interagir, mandando lá seus comentários ou perguntas através das redes sociais. E aí, ao final, a gente pode, se necessário, responder ou comentar, né, as falas das pessoas que nos acompanham pelas redes sociais. Então, a nossa amiga Natália Gomes dos Reis Dutra, ela é psicóloga, ela é mestra em psicologia pela Universidade Federal de Pernambuco, doutoranda em psicologia, iniciando seu doutorado em psicologia também na UFPE, e é professora do curso de pedagogia da Unifacol, além de trabalhar como psicóloga no Centro Acadêmico de Vitória da Universidade Federal de Pernambuco, na área técnica. Ela trabalha aqui no CAV, né, em Vitória de Santo Antão. Então, boa tarde mais uma vez. Natália, a palavra é sua. Boa tarde, Cristiano, boa tarde aos colegas que vão participar conosco desse debate, boa tarde a todos aqueles que nos acompanham, né, nesse momento. E eu dou início a essa discussão, como o Cristiano já trouxe aí, essas indagações, né, que têm permeado os nossos dias em relação à saúde mental. E uma feliz coincidência, realmente, da gente discutir aqui hoje saúde mental no dia 18 de maio, né, que é o dia da luta antimanicomial, um dia onde a temática de saúde mental, ela vem à tona e entra em discussão. Então, uma feliz coincidência. Eu queria iniciar essa discussão tentando realmente trazer um pouco que relação existe aí entre a pandemia, esse contexto que a gente está vivendo, atípico, né, um contexto extraordinário, e a nossa saúde mental. Que impacto existe que impacto essa pandemia, essa situação, ela vai ter sobre a nossa saúde mental?
como é do conhecimento de todos, né, a partir do dia 11 de março desse ano, a OMS decretou uma situação de pandemia do Covid-19, né? E a partir daí, os governos eles vão procurando as suas estratégias, estabelecendo suas estratégias de enfrentamento dessa emergência de saúde pública, né? E dentro dessas estratégias de enfrentamento, algumas temáticas elas vão tomando aí os seus lugares, né? Existe uma ênfase grande a vigilância epidemiológica, um investimento em desenvolvimento de vacinas, de medicamentos, a verificação do impacto, a avaliação do impacto da economia em relação à pandemia sobre a economia, né? E esses aspectos, eles são de cara logo levantados. Entretanto, um aspecto muito importante, que são os aspectos psicológicos e os aspectos sociais, os aspectos psicossociais, eles tendem a ser negligenciados nesse processo de enfrentamento. Isso é o que chama a atenção da gente, a Organização Pan-Americana de Saúde, né, que esses são aspectos que eles tendem a ser negligenciados, eles precisariam ter um foco maior, eles deveriam compor o protocolo de enfrentamento, né, que eu acho que nós vamos discutir isso um pouco mais no final desse debate, né, mas é muito importante a gente atentar para esse ponto, sobretudo pelo que a OMS chama atenção. De acordo com a OMS, cerca de 1/3 a metade da população em geral, ela está suscetível a apresentar manifestações psicopatológicas ou até mesmo transtornos mentais, né, se não houver nenhum tipo de intervenção aí nesse primeiro momento, que seria o que se chama da primeira fase de enfrentamento, que seriam esses 3 primeiros meses, mais ou menos. Então, não havendo nenhum tipo de intervenção, nenhum olhar voltado para esse aspecto, né, o aspecto psicossocial, as pessoas ficam suscetíveis a desenvolver. Cerca da metade da população, isso é um número muito grande. Então, a gente não pode negligenciar esse aspecto, né? Então, alguns fatores, eles estão diretamente relacionados com o impacto que que a pandemia pode ter sobre o indivíduo, no sentido de gerar essa sintomatologia, né, sintomas psicopatológicos. Um desses pontos seria a sensação de confiança no governo e nos protocolos de biossegurança. E nós estamos acompanhando, né, para além de a gente estar vivendo uma crise de saúde, a gente está vivendo uma crise política também, que faz com que a nossa relação com as autoridades governamentais, desde as autoridades do Estado, como presidenciais, são relações de desconfiança, são relações onde a gente não consegue estabelecer um vínculo realmente real de segurança, de acreditar. A gente acompanha nas redes sociais todos os dias isso, né? As pessoas, esse protocolo não está correto, esses dados não são dados verídicos, enfim, as pessoas não se sentem seguras em relação aos protocolos adotados e a adesão tende a ser menor, levando as pessoas a levando as pessoas a situações de risco, né? Então, esse seria um fator. Um outro fator seria o afastamento da rede socioafetiva. É importante destacar que o distanciamento social, ele não é o distanciamento afetivo, né? Então, quanto mais frágil for sua rede de apoio, sua rede socioafetiva, maior o impacto dessa pandemia, né, dessas circunstâncias sobre a sua saúde mental. Outro aspecto ainda a influenciar nesse processo seria a impossibilidade de praticar ritos culturais, como casamentos, funerais, participação de eventos religiosos, né, de práticas religiosas, que são típicas justamente dessas medidas que vêm sendo adotadas. E agora, no estado de Pernambuco, como o Cristiano falou no início, a gente tem adotado ainda medidas ainda mais rígidas, né, entrando num estado de lockdown para algumas regiões, o que acaba afetando o deslocamento das pessoas, o fluxo, né, de deslocamento social, de locomoção, afetando as liberdades, e isso tem um impacto sobre a saúde mental das pessoas, né. Então, esse seria o outro fator ainda envolvido, seria o quão próximo você está do risco de se contaminar e contaminar outras pessoas, né? Sobretudo para aquelas pessoas que estão na linha de frente, os profissionais de saúde que se veem na iminência de adquirir a doença a qualquer momento e infectar os seus familiares. Isso é uma situação muito estressante e, obviamente, esse fator ele vai ter um impacto bem significativo sobre a saúde mental das pessoas. Enfim, o contexto que a gente vive, ele é um contexto de muita insegurança, né? De muita incerteza. A gente está vivendo uma situação marcada por muitas incertezas, né? Então, a gente tende a viver como tudo é incerto, como tudo é desconhecido, né? Porque a gente não sabe qual é o tratamento adequado, a gente não sabe qual é o nível de letalidade desse vírus, a gente não sabe até que ponto a gente está suscetível, não está suscetível. Enfim, são muitas incertezas que permeiam a situação atual, que faz com que a gente tenha incertezas em relação ao futuro. A gente vive uma situação de distanciamento social, que a gente não sabe qual é o prazo
Quando é que isso termina? Então, esse contexto de incertezas, esse contexto de insegurança, ele vai gerar uma instabilidade em várias esferas, né? Na esfera econômica, na esfera política e também na esfera psicossocial. Né? Essa situação, ela tem um rebatimento direto sobre os aspectos psicossociais, sobre a saúde mental das pessoas, né? Essa situação de instabilidade, de insegurança, de incertezas, ela vai deflagrar entre nós uma crise psicológica sem precedentes. A gente, pelo menos essa geração, ela não tem outros referenciais de uma situação tal qual essa, né? Essa é uma situação extremamente atípica, né? Então, é uma crise que afeta diferentes dimensões, é uma crise que afeta o âmbito econômico, o âmbito político, mas também o âmbito individual, certo? E entrando um pouco para o conceito de crise na psicologia, né? O que seria essa crise do ponto de vista individual? O que é uma crise na perspectiva do indivíduo, né? A crise, ela pode ser definida como aquela situação que é desencadeada por um evento estressor, um evento externo, estressor, né, que ultrapassa a capacidade emocional do sujeito de lidar com a situação. Então, o sujeito ele entra em desequilíbrio emocional, certo? O sujeito ele se depara com uma situação para a qual ele não encontra recursos suficientes, recursos psicológicos suficientes para enfrentar. E, consequentemente, ele entra em estado de desequilíbrio e incapacidade de se adequar, se adaptar à situação que está posta, né? Isso seria crise. Então, todos nós, de alguma maneira, estamos vivenciando esse processo de crise. Alguns com maior intensidade, outros em menor intensidade, mas todos nós estamos vivenciando esse processo de crise, certo? Quando a gente fala em crise, a gente pensa logo numa situação ameaçadora, e de fato porque a crise, por definição, ela ameaça a nossa integridade física, a nossa integridade psicológica, psicoemocional, né? E quando a gente fala em crise, a gente pensa logo numa coisa muito negativa. Óbvio, porque é experimentado de uma forma muito negativa, né? O desequilíbrio emocional é uma situação muito desagradável. E a gente experimenta isso subjetivamente de uma forma muito negativa. Entretanto, por si só, a crise ela não pode ser entendida como uma coisa meramente negativa, né? Diante de uma crise, a gente tem dois caminhos, né? A gente tem duas circunstâncias. Uma que seria o perigo, uma ameaça, um perigo para se entrar no processo de adoecimento mental, um processo de transtorno mental, e outra que seria um campo de oportunidade. Mas oportunidade em que sentido, né? Oportunidade de crescimento. Toda crise, ela é propiciadora de crescimento, ela tem o potencial de propiciar crescimento pessoal, de possibilitar a reinvenção, né? A coisa do recriar-se, que a gente vai discutir um pouco. O recriar-se no sentido de reinventar-se. É uma possibilidade. Toda crise a crise ela sempre vai gerar mudança, seja positiva ou seja negativa, certo? E quando a gente fala em crise nesse sentido aqui, a gente está falando que você pode encontrar caminhos para crescimento ou caminhos para adoecimento, né? Tudo depende dos recursos que você vai encontrar para enfrentar. Como é que a gente sabe quais são os fatores que influenciam nesse processo de resolução, né? Da resolução de uma crise? São fatores relacionados com os recursos pessoais e sociais e também com a gravidade da circunstância, a gravidade do evento estressor, né, que não pode ser vista também de forma isolada, precisa ser vista como a significação que o sujeito dá a esse evento, né, o quão significativo esse evento é para o sujeito, o quão grave o evento acaba se tornando para esse sujeito. Então, não é um dado isolado, é um dado subjetivo também. Então, a depender desses aspectos, os sujeitos eles podem dispor de mais ou menos recursos para lidar, né? E nesse momento, nós, profissionais de saúde mental, profissionais envolvidos nesse processo, a gente tem uma responsabilidade muito grande de auxiliar as pessoas a encontrar caminhos de autocuidado, né? Caminhos para conseguir ressignificar as circunstâncias e conseguir vivenciar um processo de crescimento pessoal, de não entender é muito importante que as pessoas entendam que a crise, que o momento que a gente vive, que é desorganizador, que desestabiliza a gente, ele não é ruim por si só, ele pode ser tomado como oportunidade, como um trampolim, né, de crescimento, tá? Natália. Então a gente precisa... Oi. Então, nessa busca de caminhos, né, para aproveitar esse momento e tentar enfrentar essa crise da melhor maneira possível, mantendo o equilíbrio emocional, psíquico. Existem algumas atitudes que a gente pode tomar no dia a dia, né, atitudes essas positivas que podem nos ajudar a fazer o enfrentamento dessa crise? Sim, com certeza, exatamente isso, assim, e é justamente esse que tem que ser o nosso foco, né, encontrar essas estratégias que vão, de alguma maneira, auxiliar a gente a administrar de maneira autônoma
a nossa realidade, a questão do autocuidado, evitando que você precise de recorrer a serviços mais especializados de saúde. Por exemplo, em casa, Existem... nesse distanciamento que a gente vive, né, em casa, né, e a gente insiste muito para que as pessoas fiquem em casa, o que é que as pessoas podem fazer em casa, né, como atitude positiva? Por exemplo, leitura, assistir a vídeos, ouvir música, manter o contato com as suas redes de contatos, não presencial, mas... Absolutamente, você já trouxe várias dicas importantes aí. Eu queria começar falando um pouco dessas dicas, já que você já entrou nessa temática, eu queria falar o que seria, assim, basal, assim, que é o estabelecimento de uma rotina. Quando a gente fala nessa vivência de casa, o que aconteceu? As medidas de distanciamento social, elas romperam abruptamente com a dinâmica de vida que você tinha, com o modo de vida que a gente realiza, as nossas atividades diárias, a vida acadêmica, a vida profissional, o nosso convívio comunitário, enfim, foi abruptamente alterado, modificado. Isso é muito estressor, certo? A gente vivencia isso como uma perda de controle, uma perda de controle sobre a realidade, né? Sobre isso, para pessoas que já têm uma tendência ansiosa, é desestruturador demais, é muito desestabilizante. Né? Então, a gente entra nesse processo de desorganização, porque a gente perdeu o controle da situação, a gente não tem mais previsibilidade das coisas, a gente precisa agora reorganizar uma nova dinâmica de vida. Né? E aí, obviamente, considerando todas as particularidades da sua vivência familiar, da sua individualidade, não existe, as pessoas às vezes estão colocando as coisas muito como manual, e não tem um manual pronto, mas algumas dicas que você tem que adequar à sua realidade. Né? A primeira dica que eu daria seria essa: crie uma rotina. Estabeleça uma rotina, porque à medida que você estabelece, sobretudo para quem tem criança, né? Porque assim que você estabelece uma nova rotina, um horário de dormir, horário de comer, horário para fazer atividades de trabalho, para aqueles que mantêm trabalho remoto, horário para vivenciar atividades de lazer, horário para manter um momento de convivência familiar, entende? Então, quando você faz isso, quando você organiza uma rotina, você de alguma maneira dá ordem novamente à sua vida e você readquire o controle. Vem novamente a sensação de autocontrole, e isso já reduz o estresse, isso já reduz a ansiedade para algumas pessoas, entende? Então, esse seria um primeiro ponto que chama atenção. Né? O segundo ponto que vem sendo bastante colocado aí é a questão de realização de atividades físicas, porque, enfim, para além de a manutenção do bem-estar físico geral, né, também existem estudos que correlacionam o poder de prevenção que o exercício físico tem sobre o desenvolvimento de alguns transtornos mentais, como depressão, ansiedade, tá? E aí não só exercício físico, mas o exercício cognitivo, que é isso que você falava, né? Leitura, realização de cursos, também justamente aproveitando a oportunidade, né? Quem está encontrando um pouco mais de espaço, que está vivendo esse vazio do tempo, preencher esse tempo com atividades cognitivas, né, que podem justamente favorecer o seu desenvolvimento enquanto pessoa, seu desenvolvimento profissional. Você pode estar buscando cursos online, você pode estar adaptando a sua realidade e buscando exercícios que, de alguma maneira, você esteja trabalhando a sua cognição, certo? A leitura, escutar música são excelentes alternativas. Só uma ressalva, exercícios físicos em casa, né? Aproveitando o espaço da casa, sem ir, né? Sem sair de casa, sem querer ir para academias. As academias permanecem fechadas em Pernambuco, né? Infelizmente. Gente, diversos aplicativos aí que você pode estar baixando, ou canais de YouTube que você pode estar utilizando para fazer esse exercício em casa, né? Aproveitar o terraço da casa, o quintal, o corredor. Agora é uma ressignificação da casa, né? É uma ressignificação da coisa do viver, né? Do morar. E uma coisa que a gente conversava um pouco antes de começar, né, nossa transmissão, tentar evitar passar muito tempo sentado ou deitado apenas, né? Tentar fazer algum tipo de exercício físico que realmente seja com... Podemos passar nesse momento um pouco a fala para a Ariane, depois Natália retoma um pouco. Então, Ariane, que implicações, né, esse momento que a gente está vivendo, que implicações esse momento traz para a vida dos estudantes, para os professores, não somente na educação superior, mas na educação básica também? Quais as repercussões disso no trabalho docente, na vida estudantil em casa?
Boa tarde, né? Mais uma vez. Eu vou começar pela ideia mesmo de educação nesse momento e o sentimento que perpassa por todos nós, que é o sentimento de sobrevivência, né? E esse sentimento de sobrevivência, ele vai influenciar o nosso comportamento. Então, mesmo assim, a gente percebe a necessidade, como a Natália colocou, a necessidade de se reorganizar dentro desse caos. E é diante dessa necessidade de se reorganizar dentro desse caos que a vida precisa continuar. A vida não pode parar. E aí vem o trabalho remoto, né, como uma alternativa para a continuidade de nossas atividades. Porém, esse trabalho remoto, tanto na educação básica como no ensino superior, ele vai ter algumas implicações, tá? Voltando à minha fala inicial, que é a educação, no momento onde necessitamos de estímulo, necessitamos de motivação, necessitamos nos reorganizar para sobreviver, né? E a esperança, o ato de esperançar diante da própria vida, que isso aí traz problemas, distúrbios, angústias, ansiedade, nós vamos para o conceito de uma educação integral. E a educação integral, ela tem que ser harmoniosa. Ela não pode priorizar apenas o conhecimento. Ela tem a base na afetividade, no corpo e também na espiritualidade, né? Então, mais do que nunca, diante da ameaça de um vírus, o ser humano precisa estar com esses pontos equilibrados, harmonizados, para poder estar aberto ao processo de aprendizagem. E um processo de aprendizagem que chegou de uma forma nova. Por que de uma forma nova? Nós, professores, tivemos que nos adaptar de uma forma rápida e a partir da própria prática diária, com erros e acertos, ao sistema remoto. E os nossos alunos também, né, enfrentando esse mesmo problema. Essa adaptação que é necessária, mas que não é fácil. Porque, além de ser algo novo, envolve todas essas angústias que permeiam na sociedade no momento. Então, trazendo para a questão do ensino superior, me deparo, enquanto professora do curso de pedagogia, primeiro com problemas sociais dos alunos, não é? As pessoas que moram no sítio, elas não têm o mesmo tipo de acesso à internet em relação aos que moram na cidade. E esses que moram na cidade também, por sua vez, dependendo da condição financeira de cada um, eles vão ter qualidades diferentes nessa transmissão. Então, mais do que nunca, o professor necessita ter a sensibilidade para estar atento às diferenças, né? A premissa da educação, a gente priorizar, a gente olhar as subjetividades, a gente olhar as necessidades de cada um. E agora, nesse contexto, é maior ainda, porque não podemos, de forma alguma, nivelar essas cobranças, embora essas cobranças sejam necessárias, porque faz parte da própria questão da aprendizagem e da produção do conhecimento, mas temos que ter uma sensibilidade ao olhar de onde esse aluno vem, como esse aluno está enfrentando, não é, o dia a dia para poder se conectar a um sistema remoto, para poder estudar. Outro problema que eu venho sentindo nos dias da aula é quando a aula é online e que a gente pede para a transmissão pela câmera e tudo mais, os alunos, eles geralmente desligam, não querem aparecer, né? E, respeitando a subjetividade de cada um, eu não peço para que apareçam, até porque eu sinto que algumas pessoas
sem inibição. Embora a internet seja utilizada para encurtar as distâncias, seja utilizada para que tenhamos uma vida social, e agora está mais necessária do que nunca para que possamos ter essa vida social. E os alunos já vêm acostumados a isso, né? A se comunicar pela internet, mas na hora da produção do conhecimento, eles ficam inibidos. Então, é um outro entrave que eu vejo e que a gente precisa ter um olhar especial, porque, como professora, quando eu faço os questionamentos, vocês estão entendendo? E eu não estou vendo o rostinho de cada um para dar o feedback, a linguagem corpórea, que é tão importante. Eu mesma tenho os meus momentos de insegurança, porque sou professora e como ser humano, é normal que a gente tenha esses momentos de segurança. Como é que a minha mensagem está sendo recebida, visto que eu não estou vendo o olhar de cada um, né? Outro detalhe também são as particularidades de vida de cada um. Pessoas que têm parentes que trabalham na saúde e que estão todos ali em contato direto. O medo da doença. O medo da doença, ele é estampado a cada dia nas falas dos alunos. E que isso vai ficando ali, né, no dia a dia, o nosso processo de produção do conhecimento. E o ambiente da casa. Nem todas as casas, elas trazem esse ambiente adequado para que o aluno possa se concentrar. Alunos com filho, casa com muita gente. Então, são particularidades que não podem deixar de ser vistas. E nesse contexto da saúde mental, para o aluno que deseja, né, adentrar o conhecimento, que deseja produzir e que encontra esses entraves, é adoecedor, né? Porque ele vai esbarrando com limitações nas quais ele não pode contê-las, porque está além das forças dele, tá? E agora a gente vem para a educação básica, e eu vou falar na educação básica pública, tá? Que é o meu lugar de fala enquanto professora também da rede pública. Então, nesse trabalho com a rede pública, nós temos algo mais agravante, que é exatamente quando o aluno se depara com uma casa geralmente de 6, 7, 8 pessoas e ter que desenvolver suas atividades. E, além disso, a falta de um apoio que possa ajudá-lo no acompanhamento dessas atividades. E aí, os pais, quando a gente está procurando ter contato com as famílias, né? É uma prática da nossa escola, a gente está procurando ter contato, manter o contato com as famílias. E os pais reclamam muito isso, né? A dificuldade que eles têm em acompanhar, como também um outro problema, a falta de recursos financeiros para colocar crédito no celular, para o aluno poder acompanhar os grupos de estudos que são feitos por turma. Nós temos, né, vivemos num país com disparidades sociais muito grandes. E nesse momento, essas disparidades, elas, embora fiquem em silêncio, não esteja dando tanta ênfase a isso, mas elas estão gritando a todo momento, né? As realidades da educação básica entre a escola pública e a rede privada, ela é muito forte. Os meninos da escola pública, muitas vezes, eles não podem acompanhar as aulas do sistema remoto, porque eles não têm condições financeiras para colocar um crédito no celular, porque a mãe ou o pai trabalha com atividades informais, que nesse momento parou, né? Manicure, cabeleireira. Então, esses meninos, eles ficam, o pior de tudo, mas ainda à mercê da inquietação, né, e a tendência até de procurar a rua para brincar, para se distrair, por não ter condições dentro da própria casa
para seus estudos, né? E aí, a gente tem um outro problema também, que é ligado ao Enem. Né? Então, nós temos meninos agora, né, os concluintes, os meninos dos terceiros anos, e um Enem que insiste em aparecer esse ano. E esses meninos, eles, para fazer os exames do Enem, que no dia a dia, quando estamos no sistema presencial, já tem seus entraves, então agora é pior, entendeu? Porque da rede privada, com toda a condição para desenvolvimento dos seus estudos. Um ambiente adequado, silencioso, pessoas que podem tirar dúvida, a própria internet, onde se pode ir em vários locais para buscar um auxílio em relação aos conteúdos, mas o menino da rede pública nem sempre tem isso. E ele fica em situação de desvantagem. Então, seria muito interessante, de fato, que o olhar para as diferenças fossem dado e que os meninos pudessem ter as mesmas oportunidades que os outros para enfrentar esse Enem durante esse ano. Ariane. Pode fazer. Eu estou sem marcar o tempo. Foi. Eu queria só ressaltar aí um ponto da sua fala, a importância de serem percebidas as individualidades, né? Porque mesmo na educação superior privada, mesmo no setor privado, você colocou aí algumas situações, né, da rede pública, também na rede privada, nós temos muitos alunos, muitos estudantes em situação de vulnerabilidade social, né, que dependem dos trabalhos que, nesse momento, estão parados, ou de estágios, né, parados. Alguns perderam trabalhos e estágios. Então, as condições sociais, né, das famílias, as diferenças sociais, as muitas desigualdades sociais que existem no Brasil, de fato, né, impactam muito as condições, né, de nossos estudantes. Especificamente aí, no caso do Enem, né, existe aí uma expectativa, né, para que haja um adiamento, de fato, né, do Enem, né, porque muitos adolescentes, muitos estudantes não estão em condições, né, de conduzir os seus estudos, né, concluindo adequadamente, com qualidade, até as vésperas do Enem. Então, é necessário que haja um olhar atento para essas necessidades. Eu gostaria de ressaltar também uma outra coisa, no âmbito ainda da educação, né, além do impacto, né, na vida dos estudantes, o impacto também para os professores, porque, por exemplo, nós que estamos trabalhando de forma remota, né, o trabalho remoto exige todo um trabalho de transposição, né, daquilo que tinha sido programado presencialmente para as plataformas digitais. Então, né, eu queria destacar aí o trabalho que tem sido feito pelos professores, porque não é simplesmente passar a ministrar aula, mas tá toda uma concepção pedagógica de ensino, de aprendizagem, que tem as suas diferenças no ambiente à distância, né, no trabalho remoto. Eu queria jogar agora, antes de jogar a palavra para Renato, né, depois Natália e Ariane podem voltar, eu queria me desculpar com a Ariane, porque quando eu passei a fala para ela, já na ansiedade da discussão, eu esqueci de fazer a apresentação de Ariane. Né? Então, me desculpe, Ariane. A Ariane é pedagoga, mestre em educação pela UFPE. Como ela falou, é professora da Rede Estadual de Pernambuco, trabalhando atualmente, né, Ariane, no município do Recife, não é isso? Na cidade do Recife, não, correto? No Recife, na Escola Estadual, Pintor Lauro Vilares, da Exato. comunidade da Roda de Fogo. Eu trabalho dentro de comunidade.
Exato, na rede estadual, não é isso? E professora do curso de pedagogia da Unifacol há vários anos também. Ok? Então, 12 a anos. apresentação, me desculpe, agora eu faço a apresentação de Renato, né? Renato Alexandre de Lemos, é psicólogo, coordenador de saúde mental, gerente do CAPS, né, do Centro de Apoio Psicossocial, e psicólogo do ambulatório da unidade mista do município de Glória do Goitá, aqui vizinho de Vitória, né? Município aqui de Pernambuco. Então, boa tarde mais uma vez, Renato. Renato, antes da pandemia, né, havia pessoas que já tinham um quadro de doenças pré-existentes, né, doenças, né, no âmbito que nós estamos discutindo aqui. Mas existem também doenças que podem ser desencadeadas, né, pessoas que não tinham doenças pré-existentes, mas que poderão ser desencadeadas, né, a partir desse contexto de pandemia. Eu não sei se vocês viram ontem, saiu uma notícia de que, na verdade, foi a divulgação de um estudo da Inglaterra, de uma instituição da Inglaterra, dizendo que depois dessa pandemia, eles usaram uma metáfora meio assustadora, né? Pode haver um tsunami de doenças, né, ligadas à questão da saúde mental, né? Problemas de saúde mental na população, uma quantidade enorme de pessoas, né, com doenças desencadeadas por esse contexto, doenças que não pré-existiam. Então, para provocar aí a sua fala como questionamento inicial, como é que lá no município de Glória do Goitá, esses equipamentos do município, essa rede de atendimento, como é que funciona o CAPS, o que é que existe à disposição da população, né, tanto das pessoas que já tinham doenças pré-existentes, quanto outras que possam vir a ter. Olá, boa tarde. Já adianto, né, que é uma satisfação enorme, tá? Fazendo parte aqui desse momento com vocês, principalmente com professores que são exemplos a ser seguidos, né? Como a professora Natália, né, a minha colega psicóloga, e a professora Mariene. Então, Dornelas, é o seguinte, como você falou aí, a respeito de doenças já pré-existentes, né, a respeito da saúde mental, e aquelas que já tinham um quadro clínico psiquiátrico, né? Então, hoje a saúde mental, eu posso dizer que estamos nos bastidores, mas infelizmente estamos em uma bola de neve, uma bola crescente, onde a qualquer momento ela pode explodir e os municípios eles precisam de alguma maneira se adequar o mais rápido possível, melhor usar a palavra da psicóloga, né, da minha amiga, precisa se reinventar, porque o problema da saúde mental ainda está por vir, infelizmente. Então, assim, o nosso município, eu vou trazer um pouco, né, da experiência minha como gestor aqui do CAPS, como coordenador de saúde mental, né? É uma rede que ela não é tão complexa, é uma rede pequena, mas eu vou citar um pouco, até por conta do tempo, a estrutura, né, da rede de atenção psicossocial, a nossa RAPS, né? Então, temos os CAPS, né, que existem várias modalidades, como CAPS 1, 2, CAPS infantil, CAPS AD, de álcools e outras drogas, enfim, tem essas modalidades, né? Tem a urgência e a emergência, que é 192, o SAMU, que é acionado em momento de crise, não é? Essas crises fortes, assim a gente pode dizer. Também tem os serviços de residências terapêuticas, tá? Temos ambulatório, tanto de psiquiatria quanto de psicologia, né? E as comunidades terapêuticas. Então, assim, a saúde mental, a funcionalidade dos equipamentos aqui de Glória do Goitá estão seguindo, né, os decretos, tanto estadual quanto municipal, e também dos nossos conselhos, não é, que ele vem regendo aí nossos direitos e deveres, né? Então, assim, o nosso desenho aqui do município de Glória do Goitá, temos o CAPS, o Centro de Atenção Psicossocial,
Inclusive, este ano, estamos completando 11 anos, agora em junho, né? Também uma fala importante a data de hoje, 18 de maio, né? Uma data muito importante, que é o Dia do Combate ao Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes, e também o Dia Nacional da Luta Antimanicomial, né? Que é o movimento da reforma psiquiátrica que se iniciou no final da década de 70. Então, assim, também temos o nosso ambulatório, psiquiatria, psicologia, não é? Como eu citei, a urgência e emergência do SAMU, 192, e estamos com a proposta, Dornelas, de ampliar ainda mais o serviço de psicologia, não é? Com o serviço online e o teleatendimento. Esse serviço online e o teleatendimento é uma ferramenta muito importante de aproximação, principalmente das pessoas que testaram positivo para o Covid-19, não é? Então, são aquelas pessoas que estão em quarentena, as famílias que estão em isolamento. Então, essa ferramenta do atendimento online e o teleatendimento é muito importante para a aproximação e para aliviar um pouco desse sofrimento das famílias, tá? Então, também temos um atendimento específico, que é esse atendimento às equipes de saúde que estão na linha de frente, né, em enfrentamento a essa pandemia, sabendo da carga de estresse, de cobrança, de cuidados, tudo isso vira uma mistura de sentimentos, né, atrapalhando a qualidade de vida do profissional. Então, aqui o nosso município, a gente está tentando, de alguma maneira, se ressignificar, se reinventar, se adaptando de um jeito ou de outro, para que a qualidade de vida, para que a saúde mental, não só das pessoas que estão em isolamento, das pessoas que estão testando positivo, mas principalmente as pessoas que estão cuidando dessas outras aí. Ok, Renato. Então, retomando a palavra, Natália. Tá, então, só puxando um gancho aí do que ele falou, né, um pouco ainda em relação daquilo que eu falava dos fatores, né, que influenciam a saúde mental, é muito importante ter um olhar para esse público aí, o público que está na linha de frente, né, deveria fazer parte do protocolo mesmo de enfrentamento, ações voltadas para o cuidado para quem cuida, porque tem sido muito estressante. A gente tem ouvido, eu tenho acompanhado alguns profissionais de perto, né, que, enfim, profissionais que inclusive vieram a adquirir, né, a ser contaminados realmente pelo Covid, e assim, o clima de tensão, de estresse que gera, o fato de poder ser estigmatizado também, né, antes mesmo de você ser contaminado, já existe um estigma em torno de você, as pessoas não querem se aproximar porque acham que você é um potencial agente de contaminação, então isso já é muito estressante, a pessoa tem medo de retornar para casa porque tem medo de contaminar os seus familiares, e o clima, né, dentro da equipe também se exacerba no sentido de conflitos interpessoais, que é uma das questões esperadas, das reações esperadas. E aí, pegando um pouco dessa questão das reações esperadas, né, o que é esperado dentro desse contexto? O que se pode esperar como sintomatologia, como reações possíveis dentro do contexto de pandemia, né? O medo, como a Ariane falou, né, que ela tem observado entre os familiares e estudantes, muito presente a questão do medo, o medo em todas as suas dimensões, o medo de ser contaminado, o medo de contaminar os outros, o medo de perder as pessoas que ama, o medo de ser estigmatizado, enfim, o medo ele está ali como no topo, né, das reações mais esperadas. Você tem medo, porque todo mundo tem medo daquilo que se desconhece, e medo no sentido da sobrevivência, né, de você perder a sua própria vida, ou perder a vida das pessoas que você ama. Então, medo é uma reação muito esperada. A impotência perante os fatos, né, diante dos acontecimentos, irritabilidade, tristeza, angústia, ansiedade, são coisas que são muito esperadas dentro desse contexto. Enquanto alterações comportamentais, a gente pode esperar alterações do sono, que eu tenho ouvido muito, as pessoas têm chegado muito para mim falando dessas questões de alteração do sono, que tem rebatimento também sobre outras questões fisiológicas, né? Alterações de apetite, comer demais, comer de menos, dormir demais, dormir de menos. E aí também, como reação, essa exacerbação dos conflitos interpessoais, né, que tem sido muito presente nas equipes
profissionais. A gente tem ouvido muitos relatos nesse sentido, e também conflitos familiares. Já existem estudos mostrando aí que teve um aumento grande da violência doméstica, né, infelizmente. A violência doméstica aumentou muito, porque o confinamento, né, as redes de distanciamento que obrigam as pessoas a ficarem no mesmo espaço, então a pessoa tem que conviver com o agressor ali de perto, o que também deixa vulnerável a população LGBT, que muitas vezes tem relações conflituosas com seus familiares. Então, esses são pontos que a gente tem observado, o aumento da violência, de maneira geral, tem acontecido nesse sentido, né? E algumas situações mais graves, as pessoas que entram, que têm menos resiliência, que entram em processo maior de desestabilização emocional, a gente observa aí sentimentos de desesperança, desespero, desamparo, que pode combinar com a ideação suicida ou o comportamento suicida mesmo, né? Esse estudo que você apontava, né, da questão do aumento significativo que pode existir em relação a doenças mentais, transtornos mentais, tanto acontece a exacerbação, o agravamento dos transtornos já pré-existentes, como você possibilita o surgimento de pessoas que não tinham adoecimento vir a apresentar transtornos mentais mesmo, né? E o que é mais esperado nesse momento é a depressão. A depressão e transtorno de estresse pós-traumático também pode acontecer tardiamente, né? Aparecer depois. Você falou desse estudo, eu me lembrei do estudo da UERJ também, que foi recentemente publicado, que mostrou que a incidência de depressão e ansiedade aqui no Brasil, dentro de um mês, ela quase que duplicou. Foi um aumento gigantesco, assim, já apontando assim, muito claramente o impacto dessa pandemia, das condições que a gente vive, né, dessa situação pandêmica, né, que envolve o distanciamento social e essas medidas restritivas todas, né, que tem um impacto muito grande sobre a saúde mental e que está aí tanto agravando condições pré-existentes como gerando mesmo a doença em pessoas que não a traziam antes, né? Porque você fica realmente muito suscetível, e aí a suscetibilidade depende de diversos fatores, né? Fatores, como eu falei no início, desde do quão grave é a situação que a gente vive, a fatores psicossociais, né? Como a Ariane falava, essa questão das condições sociais, elas são um grave importante, no sentido de impacto sobre as pessoas. A gente fala muito as pessoas não estão respeitando as medidas de isolamento e tal, mas se você vê as condições de vida que essas pessoas vivem para se manter dentro de uma casa sem estrutura, sem condições, com insumos, com suprimentos insuficientes e inadequados, entende? Essas pessoas, elas não conseguem ficar. Eu conheço pessoas muito próximas a mim que vivem em situações muito difíceis e que é, assim, muito adoecedor para elas permanecer um dia inteiro dentro de uma casa que é um único cômodo, que tem um quarto e um banheiro. Entende? Então, é muito difícil você vivenciar, partilhar espaços muito pequenos com famílias numerosas, condições de vida precárias que vão exacerbar, com certeza, a fragilidade emocional nesse momento. Né? Então, não é somente um fator meramente subjetivo, não é somente uma dificuldade pessoal de lidar, existem questões sociais importantes que precisam ser consideradas. É por isso que a importância do Estado, né, trazer o aspecto de saúde mental aí dentro do seu protocolo de enfrentamento, para pensar essas situações e promover programas, políticas públicas que consigam dar conta dessas realidades, né? Até para que se faça justamente para que a adesão às medidas que são recomendadas seja realmente possível, né? Muitas vezes não é viável do ponto de vista social, a adesão. A gente acaba falando de um outro lugar, né? Nós que temos, de alguma forma, algum conforto, alguma estabilidade financeira que permitem que a gente fique realmente em casa, mas outras realidades são muito difíceis, embora a gente precise estar o tempo todo conscientizando, mas também existir políticas públicas que dê conta disso, né? Que possa abarcar essas realidades, atenuando o sofrimento, porque também o enfrentamento no sentido da saúde mental, em relação aos efeitos dessa pandemia, ele não é somente feito de uma perspectiva pessoal, né? Não depende somente da resiliência do indivíduo, não depende somente de recursos psicológicos que esse indivíduo dispõe a partir do seu histórico, daquilo que construiu ao longo da sua vida, mas depende também de uma ação externa, de uma ação pública que dê conta disso, né? Que dê conta para os sujeitos poderem justamente fazer esse tipo de enfrentamento, entende? Natália, importante aí também destacar que, assim, como você acabou de falar, não é uma coisa que depende só da pessoa individualmente, suas condições individuais,
Também, neste momento, nós vemos que há uma rede de solidariedade grande no país, que surge, as pessoas se movimentam, as pessoas se mobilizam para ajudar. Isso é muito importante, né? A solidariedade das pessoas é muito importante, mas também nós precisamos da presença, como você falou, da presença do Estado, né? De ações do Estado, ações de Estado, políticas públicas, né? Porque o Estado não pode transferir o seu papel para a sociedade e simplesmente exigir que as pessoas sejam solidárias umas com as outras. Isso é importante, mas não somente isso. A solidariedade da sociedade é importante, mas a presença do Estado, né, para chegar a essas pessoas que estão nessas condições de vulnerabilidade social, a presença do Estado é fundamental. E a pandemia tem mostrado que aquela tese do Estado mínimo tem caído por terra, né? Está caindo por terra. Exatamente. Antes, né, pessoas que defendiam ardorosamente a tese do Estado mínimo, não é, num viés neoliberal, hoje essas mesmas pessoas já estão revendo seus posicionamentos e tomara, né, que haja uma rediscussão, uma discussão aprofundada, né, uma revisão desse papel do Estado, um novo olhar para o papel do Estado, né, como provedor, né, de condições também de vida digna para a população. O Estado exercendo seu papel. Ariane estava... Exato. Sim. Eu vou retomar uma questão. A fala de Natália, né, que foi algo observado, essa questão das famílias, dos conflitos que esses alunos já trazem, né, e a gente, próxima ali no dia a dia dos alunos, mesmo no ensino superior, a gente percebe nessa questão dos conflitos familiares. E agora, no confinamento, esses conflitos, eles se exacerbam, porque muitas vezes é a mulher que não se dá bem com o marido, a mãe que não se dá bem com o filho, e isso, quem já tinha problema de ansiedade devido a essas questões, e agora? Né? Como lidar ali, no dia a dia, com todos esses problemas? E outra questão, como conciliar o processo de aprendizagem diante disso? Se concentrar, se debruçar, né, num texto diante disso. E eu me preocupo muito com essas questões, porque elas são muito significativas para o equilíbrio do ser, né? Então, uma outra questão que Cristiano colocou foi sobre eu fazendo o esboço da educação pública e, de fato, né, fazer uma ponte, porque nós temos na Facol muitos alunos bolsistas com a mesma realidade dos meninos que estão na educação pública e que trazem para o dia a dia os mesmos conflitos, né? São pessoas que lutam arduamente para permanecer dentro de uma faculdade e que toda essa situação ela vai exigir muito equilíbrio para lidar, tanto da parte do aluno e principalmente da parte do professor, porque pegando também a fala de Cristiano, quando ele coloca o nosso papel enquanto professor, que também não é fácil, né? Inicialmente, quando estávamos ainda nos adaptando, então passávamos um dia gravando aulas para deixar as aulas lá, antes de fazer as aulas online. Então, com aquela preocupação do aluno entender, do aluno poder acompanhar, tá? Então, é um processo de aprendizagem para a gente também. Eu digo que esse momento social, ele requer da gente atenção para as novas aprendizagens que surgem em meio a isso tudo, não é? Nós vivíamos numa sociedade, olha, que não faz tanto tempo, onde as pessoas se reuniam para jantar, cada uma com o celular na mão, e não valorizava a proximidade do abraço, a proximidade de quem está perto, a conversa no olho a olho.
E hoje, né, em 2 meses de doença, nós sentimos essa necessidade de olhar no olho, essa necessidade da conversa. Então, tudo isso faz parte desse processo. E esse olhar no olho, e voltando ao que eu falei na questão da educação, no contexto, a educação integral no contexto grego, essa afetividade, esse abraçar, esse olhar no olho, que não pode acontecer agora, ele é muito importante para a constituição do ser. A afetividade, o amor. Você sentir no outro o acolhimento. Né? Vocês, porque são psicólogos que trabalham tanto com a questão da acolhida. Sentir esse acolhimento. Então, acredito que quando a gente sair desse processo, que nós vamos sair, sim, tenhamos uma sociedade mais sensível ao outro, ao encontro do outro. E talvez até, como vocês colocaram, vamos ter, sim, problemas gerados, né, problemas emocionais gerados por este momento. Mas, quem sabe, este momento também nos ensine a acolher mais o outro para que as pessoas se sintam mais amadas e tenhamos uma sociedade mais sensível. Isso é a esperança, né, que eu tenho diante de tudo isso. Eu passo a palavra agora a Renato e já aproveito, nós estamos nos encaminhando já para o encerramento, né, do nosso primeiro dia, né, da Semana do Pedagogo 2020, esse primeiro debate, né, daremos sequência amanhã, a partir das 16h30, com outros professores que estarão conosco. A programação de toda semana está disponível, né, na página da Unifacol, também na página do curso de Pedagogia, no Facebook. Então, lá tem a programação toda semana. Mas aí, antes de passar a palavra a Renato, né, já que nós estamos nos momentos finais, eu queria que cada um de vocês, né, também Renato, depois da sua fala, concluísse deixando uma mensagem positiva, além do que vocês já disseram, né, uma frase, né, nesse sentido do que a Ariane está colocando, né, do esperançar, do acreditar, né, essa é uma referência também a Paulo Freire, né, Ariane? O verbo esperançar, né, acreditar, mas de maneira, né, e assim, eu estou pedindo isso a vocês também, porque uma internauta colocou um comentário, né, destacando isso, né, que nós discutimos no dia de hoje, né, nessa tarde. Depois dessa pandemia, nós vamos ter uma quantidade grande, né, de pessoas, né, com ansiedade, com depressão. Então, para que haja, né, uma sensação de esperança, né, um acreditar que nós vamos sair dessa, né, que nós vamos conseguir, né, vencer, superar essa etapa juntos, né, e vamos enfrentar, né, esse momento muito difícil para todo mundo, mas nós vamos conseguir sair. Então, que a gente conclua esse primeiro debate, né, da Semana do Pedagogo com essa mensagem, né, de esperança para que o pessoal não fique, né, a gente não pode ver, é preciso enxergar, né, lá na frente, acreditar que existe luz no fim do túnel, né, acreditar que é possível a gente vencer, apesar desse contexto, dessa conjuntura nacional que é bastante preocupante em nível nacional. Então, apesar disso tudo, é possível acreditar, é possível ter esperança. Então, eu peço, né, que nessa fala final de vocês, a gente se despeça do público, né, de quem está nos acompanhando, com essa mensagem. Renato. Ok. Então, só para finalizar, não é? Pegar um pouco a fala da professora Natália, quando ela falou da questão do medo, não é? Então, assim, infelizmente, temos um desserviço à sociedade, que são os fake news, né? Então, é preciso ter cuidado com esse excesso de informação, porque somos bombardeados o tempo todo
com muitos óbitos, aí daí vem a questão política, que não existe, que existe, enfim. A gente precisa, claro, estar se informando, a gente precisa estar se atualizando nas coisas, mas vamos se apegar aos órgãos competentes e evitar esse excesso de informação, porque isso aí faz parte do nosso adoecimento, né? Então, só para concluir, então, gostaria de agradecer, né, mais uma vez, a professora Bruna Dornelas, que fez essa mediação, né, do convite, né, professor Cristiano. Então, coincidentemente, ela é minha superintendente aqui em Glória do Goitá, por sinal faz um belíssimo trabalho aqui na área da saúde. Então, gente, primeiramente Deus, né, e a gente precisa tentar enxergar dias melhores, porque eles estão por vir, né? Infelizmente, muitas pessoas não sabem mais ficar em casa, essa é a grande verdade, né? Quantos pais não gostariam de ter a oportunidade de tentar ver seu filho crescer, não é? E hoje estão tendo a oportunidade, uma grande maioria, de chegar em casa e ainda encontrar seu filho acordado, não é? Poder sair de casa e ver seu filho estudando e participar das atividades. Então, assim, é um lado negativo, é um lado pesado, é um lado muito ruim, mas a gente precisa enxergar que tem outro lado bom, que é o nosso alicerce, é a nossa família, que é a base de tudo, e a gente está bem pertinho. Essa é a mensagem que eu deixo, é a gente aproveitar o quanto antes e bem mais a nossa família. Muito obrigado, Renato. Mais uma vez, a gente agradece por você ter aceito o nosso convite. Então, Ariane e Natália, palavras finais. Eu retomo um pouco aquilo que eu falei no início sobre a questão da crise, né? O que a gente vive é uma situação de crise enorme, então gera essa desestabilização emocional e todo esse temor, toda essa desesperança, né, que se toma pelo próprio cenário que a gente vê todos os dias, essas notícias que nos chegam todos os dias, que não são as melhores, mas é justamente isso. Se falava da possibilidade do aumento dos adoecimentos do ponto de vista de saúde mental, mas a gente está falando de possibilidades. Essa é a questão. Diante de uma crise, existem possibilidades. Existem dois caminhos abertos. Tá? Um caminho que você pode ir num processo de acabar vencendo um processo de adoecimento, mas existe um outro caminho aberto, que seria o caminho de uma resolução positiva, que é justamente o caminho da oportunidade de crescimento, o caminho onde você consegue... Gente, essa é uma oportunidade enorme da gente vivenciar um processo de autoconsciência, de autoobservação, de se conhecer, de se redescobrir. Porque no meio do ativismo que a gente vivia, que a gente foi obrigado agora, de alguma forma, a dar uma freada, né? Talvez não na produtividade, que ainda continua muito intensa, mas mudou-se a dinâmica, né, que a gente tinha. Então, no meio daquele ativismo que a gente vivia, a gente perde muita oportunidade a gente vive muito automático. Então, a gente perde a oportunidade de olhar para si, a gente perde a oportunidade de crescer, a gente perde até o senso de criatividade. Cristiano falava um pouco da realidade dos professores, o quanto a gente precisou se reinventar como profissional agora, né? O quanto a gente descobriu a criatividade que a gente tinha, que nem sabia, o quanto a gente se redescobriu nesse processo todo. Então, esse precisa ser o foco. Não o foco no processo destrutivo, né? Eu vejo muito, eu estou utilizando essa palavra porque eu escuto muito das pessoas que acompanham essa coisa da ideia de uma destruição, da perda de vínculos, perda de perdas de maneira geral, né? Somente no sentido de perdas. Mas não é um momento só de perdas, é um momento de muitos ganhos. É um momento em que a gente pode agora se recolocar no mundo de uma outra forma. Aquilo que a Ariane falava, né, da gente sair disso, pessoas novas, pessoas diferentes, né, pessoas novas no sentido do reinventar, se eu volto a essa palavra, né, no sentido de se redescobrir, de descobrir coisas em você, de descobrir uma nova forma de viver e de estar no mundo, formas mais funcionais, né, formas mais funcionais, formas mais adaptadas à realidade, e uma nova realidade. Então, não vejo esse momento como um processo de destruição. Esse é um momento de construção, de reconstrução na realidade, né? Todo caos é oportunidade de uma nova ordem. Então,
diante de todo o caos, a gente tem a oportunidade, é que nem uma casa, né? Uma casa que a gente precisa fazer uma faxina, né? Então, diante daquele caos, a gente tem a oportunidade de reorganizar aquele ambiente e fazer aquele ambiente se tornar, aquele mesmo ambiente, né? Se tornar um novo ambiente, um ambiente agradável, um ambiente reorganizado. Então, todo o caos ele é uma oportunidade de uma nova ordem. Então, eu acho que a esperança, para mim, ela está nisso. Assim, do quanto a gente precisa olhar para si nesse processo e tentar realmente redescobrir-se, encontrar os seus recursos de enfrentamento para vivenciar esse processo de forma construtiva, de forma produtiva e não de forma destrutiva. Então, muito obrigado, Natália. Muito obrigado por sua participação. Ariene. Eu queria... Nesse momento final, o que eu tenho a dizer é que esse momento é educativo que a gente está passando, é educativo, é de aprendizagem. O distanciamento social para a preservação da sua vida e da vida de quem você ama é um ato de educação, é um ato de humanidade, né? E que eu tenho certeza, como vocês já colocaram, e esperançando em Paulo, como diz Paulo Freire, nós iremos sair muito mais humanos disso tudo. Agradeço a todos a participação, o convite feito por Cristiano, esse momento de estar aqui com vocês. Obrigada. Muito obrigado, Ariene. Gente, queria só divulgar, né, o tema de amanhã à tarde, convidar mais uma vez os internautas para nos acompanhar amanhã no segundo dia da Semana do Pedagogo. Amanhã o tema a ser discutido será educação, autocuidado e solidariedade. Reflexões emergentes no contexto da pandemia da Covid-19. Estarão conosco 3 docentes do curso de Pedagogia, professora Luciana Araújo Cavalcante, professora Priscila Pontes e professor Wellington Pinheiro. Então, serão eles 3 amanhã à tarde. Nós queremos informar também que todas as lives ficarão disponíveis nos canais da instituição, tanto no YouTube quanto no Facebook, né, da Unifacol e do curso de Pedagogia, e aquelas pessoas que não puderam acessar, né, ao vivo, né, o conteúdo, poderão assistir posteriormente. Porque essa Semana do Pedagogo ela é um evento que faz parte do processo formativo de nossos estudantes no curso de licenciatura em Pedagogia da Unifacol. Então, muito obrigado a todos e a todas, e boa tarde.